Bom estar com você nessa noite. Obrigado ao Ministério de Louvor, obrigado ao Ministério de Dança da nossa igreja, Ministério de Dança Teens também. Graças a Deus, hoje fizeram uma apresentação aqui, fazia tempo, né, que não tinha apresentação, faz meses, não faz? É que agora eles estão se preparando, muito ensaio, tá certo, vamos lá, vamos lá, graças a Deus, obrigado Senhor, pela oportunidade de estar aqui, em comunhão com os meus irmãos, amigos, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando mais daquilo que é a sua mensagem sobre o amor perfeito que nos une, que nos salva e que nos tornam todos iguais. Vamos lá, Mateus capítulo 11, verso 12. Mateus 11, verso 12. Só abre aí. O pastor Roberto vai estar comigo aí hoje nessa mensagem. Obrigado ao Ministério de Mídia, obrigado ao Ministério de Louvor. Mateus, vamos lá? É isso aí. Graças a Deus. Para vocês que vão contribuir com os seus dízimos hoje aqui na igreja, o nosso apóstolo vai chamar no final do culto você para poder subir aqui e ele realizar uma oração por você. Então, você aguarde o final do culto, a chamada, e você vai poder contribuir em amor com a igreja. Amém? Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu vou ler de novo, tá bom? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Alguém já ouviu essa frase em algum lugar? O reino dos céus é tomado à força. Parece que é uma chamada, é um convite à violência, não é? Agir com força. E sabe que essa semana, na verdade nós estamos num período de muita força, né? Nós estamos num período onde são farpas e farpas e farpas lançadas para todos os lados, e se você não tomar cuidado, você vai apanhar também. Você nem pode nem merecer, mas vai apanhar também. E é verdade, nós estamos num momento onde você tem entre aspas, uma obrigação social de falar, eu estou daqui, eu sou dali. É verdade. E eu vou te falar, isso surge muito bem na infância, quando você está na escola. E é interessante, porque nós crescemos em idade, mas a maturidade permanece igual. Na escola, se você não usar preto, se você não tiver franjinha, isso na minha época, você não é emo e não entra no grupinho. E aí a gente se fazia o quê? Deixa o cabelo crescer, vamos ficar emo, porque eu quero ser aceito nesse grupo. Não, eu preciso, modinha, bermuda caindo, é isso aí, para poder ser aceito no grupo. Mas se não tiver brinco, não vai ser aceito no grupo. E a gente vai se adequando ao grupo social a qual a gente pertence, para poder se sentir pertencido, sentir parte social. E mais uma vez, agora nós estamos vendo adultos que deveriam ter amadurecido, fazendo a mesma coisa. Se você é desse, você é crente. Se você não é desse, você não é crente. Você é isso, porque, e eu ouvi isso muitas vezes, o reino é tomado à força. E é interessante porque quando você lê essa passagem, o que parece é que realmente nós temos que agir de violência ou emplacar a nossa ideia para que esse reino seja tomado, e não tem nada a ver com isso. Jesus não está falando sobre essa força.
Nós vamos entender hoje o que é exatamente o que Jesus está falando, porque se o significado deste texto fosse exatamente esse texto entraria em contradição a tudo aquilo que Jesus falou. E aí eu quero ler com você agora Lucas 16:16. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre o verbo grego, que é biazetai, para que você possa entender o que é essa força ou violência. Vamos lá, Lucas 16:16. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, que é Cristo Jesus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Mudou muito, né? Mudou muito a compreensão do contexto aqui. Eu vou ler de novo. É a mesma explicação, é o mesmo direcionamento, só que Lucas escreve diferente de Mateus. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Eu paro aqui e agora eu falo só sobre esse verbo biazetai. Esse verbo aqui no grego, ele é a voz média ou passiva, então não existe força de ação. Você sempre é algo que está se esforçando, não é uma força direta, é o se esforçar. Mas nós temos mais problemas aqui nesse texto. Agora vamos falar sobre ser omisso, tá? Primeiro, que esse reino não tem nada a ver com o episódio político que estamos passando. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, a decisão que você for tomar, não importa qual, e eu prefiro agir dessa maneira, não porque estou sendo omisso, é porque isso não é o significante que te torna cristão ou não cristão. Eu espero que você compreenda. Nós estamos numa linha de raciocínio aqui. Então quando a gente fala, o reino é tomado à força, nós precisamos impor nossa ideia, como cidadão, vai para a rua, manifesta, mas isso não é o reino de Deus. Vai na internet, coloca a sua ideia, é isso que eu penso, e eu te respeito mesmo que nós possamos pensar diferente, mas isso não é o reino de Deus. Você não está fazendo papel nenhum no reino de Deus, porque o reino de Deus não precisa da sua colaboração, e nem da minha. Ele não precisa do que eu faço, ele não precisa do meu agir, ele não precisa que eu esteja pregando aqui, é verdade. Eu estou pregando aqui por misericórdia. Misericórdia. Porque independente se eu estiver, ou se você estiver, ou qualquer um estiver, ou se ninguém estiver pregando, pode ter certeza que a mensagem será pregada por quem a gente menos imagina. O poder do reino de Deus, esse reino, e aí que vem os dois problemas. Nós temos o problema do reino, e que força é essa? Vou falar sobre o problema do reino. O reino não é em uma geografia no nosso planeta. Jesus não está falando, o reino será no Brasil. E eu escutei milhares e milhares de profecias, falando, agora é o Brasil, é a vez do Brasil, o Brasil vai ser o celeiro das nações. São profecias que realmente, muitas vezes são extremamente bem-vindas, e eu amo essas profecias. Mas não existe como prever geograficamente aquilo que o reino nos proporcionará e qual é a missão de cada país. Você fala, no Brasil é o celeiro da adoração, e daqui a pouco vem uma crise enorme e o Brasil começa a sair fora, a se distanciar do evangelho. E aí você fala, não, mas o Brasil agora sim, porque olha só o caminhar político do Brasil. Enquanto nós falamos, estamos progredindo politicamente, ao mesmo tempo o amor nós estamos deixando para trás. De eu olhar você e falar, agora acabou, não falo mais com você. Familiar perdendo amizade, amigos, não falo mais com você por causa disso. Peraí, nós precisamos nos concentrar naquilo que realmente rege a nossa vida. Isso pode fazer parte do nosso tempo, como daqui a pouco é o final de ano, como daqui a pouco é a Copa, mas tudo isso passará. Reinos passaram, líderes passaram, o que permanece é a palavra, e é nela que nós temos que fundamentar as nossas estacas, os nossos fundamentos, para que no dia das adversidades nós sejamos inabaláveis. Amém? Pode aplaudir, pode aplaudir. O problema do reino, e eu digo isso, sabe por quê?
Porque até sábado estava todo mundo, e quando eu digo todo mundo, eu coloco entre aspas, dizendo, nós já vencemos. E aí domingo à noite entra o questionamento, e agora? Aqui, posso falar para você? Posso mesmo? Você compreende o que eu falar? Pode mesmo? Não adianta nem a oração, não adianta nenhum trabalho para poder falar esse vai, esse não vai, esse vai ser colocado, esse não vai. Nós estamos dentro do livre-arbítrio do julgamento dos homens em uma sociedade. Você orar para converter votos é mover o livre-arbítrio do próximo. Consegue entender isso? Agora, então agora a guerra aumentou, agora a guerra diminuiu, agora nós estamos vencendo. Não importa o que aconteça, igreja. Não importa qual seja o caminho da nossa nação ou de qualquer outra, nós permanecemos em fé. Nós permanecemos no amor, pois o nosso reino não é deste mundo. Se é cidadão brasileiro, cumpra o seu papel, tome a sua decisão informado, e não importa qual seja, eu te respeito. Mas existe algo que nos une, que é muito maior do que ser brasileiro. Nós somos unidos pelo elo do Espírito Santo e do amor que está em Cristo Jesus. Você pode morar aqui ou você pode morar do outro lado do planeta. O que nos une é maior. E aí falo de política hoje para que eu não seja proibido de falar do Evangelho amanhã. Pessoal, igreja, os cristãos foram perseguidos e mortos em arenas, e o Evangelho não se calou. Nunca. Os cristãos morreram, foram decapitados, crucificados de ponta cabeça. Se puder pregar o Evangelho ou não, quem calará a igreja do Senhor? A igreja que realmente está em Cristo Jesus, que prega o amor verdadeiro, que morre pelo próximo, que carrega a sua cruz. Essa pode não ter templo, pode ser perseguido, pode. Eu quero ver ter cadeias para prender todos aqueles que falarão do amor de Jesus. E eu vou falar para você, se o tempo for de perseguição, aí sim se prepara para um avivamento. É isso. Porque aonde vem a perseguição e o ódio, se manifestará o amor. É onde abundou o pecado, a morte, a destruição, superabundou a graça. É onde se manifestará mais a misericórdia. Se forem tempos bons, dê graça. Se forem tempos difíceis, persista. Nós somos nascidos de Cristo Jesus para uma boa obra. O nosso reino não é daqui. Aqui nós somos peregrinos. Mas o meu reino é na Nova Jerusalém. É onde Cristo preparou para mim. Eu sei que é difícil muitas vezes ouvir isso com todo esse... essa ansiedade de... Igreja, se você me segue no Instagram, você sabe, eu estou tomando bastante porrada lá no Instagram. Mas eu decidi falar sobre o Evangelho. Só sobre o Evangelho, mais nada. Eu não quero falar mais sobre nada. E toda vez me impõe, você tem que se decidir, não fique em cima do muro. Quem disse que eu estou em cima do muro? Estou nos braços de Jesus. Eu me entreguei para um Evangelho que não cabe lado. É verdade. Como brasileiro eu já me decidi, sabia? Estou decidido como brasileiro, real. Agora, o que eu tornei público não é minha decisão social, política. Essa eu não tornei pública e nem quero. Não quero. O que eu tornei público é a minha fé. E essa eu vou compartilhar. E o que tem acontecido, isso é para horrorizar. Eu publico a minha fé e me devolvem. Que lado você está, político? Eu vou lá, essa é a minha fé. Que lado político você está, seu omisso? Eu não sou omisso diante da minha fé. Essa não. Essa, se um dia falarem morte ou negue seu Deus,
Morte. Já me decidi. Já estou decidido. Você fala, por que ninguém levanta e sai correndo? É que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra potestades e principados. A nossa guerra é espiritual. E a maior guerra espiritual é contra nós mesmos. É contra a carne, o mundo e o pecado. Contra isso. Contra o diabo. Essa é a nossa guerra. Contra as forças e poderes do mal. É essa a nossa guerra. Não contra o homem. A sua obrigação como nação, como Brasil, como brasileiro, é, não importa o que aconteça, permanecer em fé. Nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E nada disso é plano terreno. Nós estamos falando sobre céu. Nós estamos falando sobre o céu em nós, o reino em nós. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou a igreja. Diga: eu sou a igreja. Se um dia não estivermos mais nesse templo, diga assim: eu sou a igreja. Se um dia proibirem de pregar publicamente o evangelho, diga: eu sou a igreja. É difícil proibir todo mundo de manifestar o amor. Aí eu quero ver, nos últimos dias, todos os dons se acabarão. Não se verão mais os dons de profecia, nem de revelação, mas o dom do amor tem que permanecer. No último, a única coisa que sobra, que persiste, é o amor. Jesus curou uma porção de gente, levantou uma porção de coxo, mas manifestou o amor em todo o tempo. O que você tem que fazer? Manifestar o amor sempre. Quando te acusarem durante essas semanas por causa da calorosa decisão de cada um, manifeste o amor em Cristo Jesus e torne público a sua decisão, a sua confissão de fé. Por mais que as pessoas olhem para você e digam assim: não, você não. Você diz: quem te perdoou foi o Senhor, quem te chamou foi Ele, e foi para Ele que você foi. Você não foi para homens, para líderes, você foi para Jesus. E Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é lá que eu estou. É lá que eu estou. Eu estou falando isso por quê? Porque esse texto não está falando sobre esse reino. Então quando alguém falar o reino é tomado à força, já fala: olha pessoal, para de usar a Bíblia para dizer o que Jesus não disse, para provar o que você quer. Já fala na hora, fala: esse daqui está falando sobre reino dos céus, falando sobre o reino em mim. Não é o reino num templo aqui, é o reino em mim. E é exatamente porque esse reino é em mim que Cristo se entregou. Segundo problema, que força é essa? E aqui vem mais uma questão. Essa força, Jesus diz que até os dias de João Batista foi uma, mas a partir de João Batista é outra. Então nós temos aqui um divisor de águas, e o divisor de águas é João Batista. Não existe mais profetas da linhagem dos profetas do Antigo Testamento, tá? Porque este tempo dos profetas se conclui em João Batista, tá? Vamos em Lucas de novo, porque senão parece que eu estou inventando. Ó, a lei e os profetas, vamos de novo. A lei e os profetas profetizaram até João Batista, porque tem um propósito de existir profetas. Qual que era o propósito? Preparar Israel para o Messias. Esse é o propósito dos profetas. E o que Israel fez com os profetas? Mataram todos, não deram ouvido. Foi isso que aconteceu. Aí vem Malaquias e diz assim: virá o Elias, e este é o sinal que vai preparar. E aí Jesus diz também lá em Mateus capítulo 11, diz assim: João Batista, esse é o Elias profetizado. Ou seja, aqui é o ponto final deste tempo, onde a força usada para conquistar o reino foi a lei e os profetas. Preste atenção. O que o povo judeu
o povo hebreu, o povo israelita, e eu estou pontuando os três, para que a gente possa entender essas três linhagens, né? Judeus, descendência de Judá; hebreus, descendência de Éber; israelitas, descendentes de Jacó. E assim a gente completa, né? Todos aqueles que são descendentes do povo de Deus. O que eles realizavam de rituais dentro do seu dia a dia, para alcançar o reino, é uma coisa que nenhum outro povo que existiu no nosso planeta realizou. Acorda de manhã, tem a oração da manhã. São 613 normas, leis para seguir. Vamos, mais alguma coisa? Vai comer, tem uma oração para cada prato que você vai comer. Além disso, oram nas ruas, decoram trechos da lei. Tempos de cultos, era algo surreal, e eles fizeram essas práticas incessantemente, buscando realmente se aproximar de Deus. E agora se desencadeou todo esse conhecimento e esse ritual, o qual realmente o esforço era tremendo, era um esforço absurdo para conquistar esse reino. Agora existem dois caminhos, que são os fariseus e os saduceus. E eles estão ali no templo de Jesus. Todo fariseu é ruim? Não. Todo saduceu é ruim? Não. E ainda temos duas escolas de pensamentos, Hilel e Shammai, que são as escolas que pensam de forma diferente em várias questões. Estes que eram entregues à lei, o povo de Israel que tentava ali guardar o sábado, proclamar, fazer as orações, guardar, preparar os filhos para o crescimento, apresentar no templo, todos aqueles rituais, as festas, volta para Jerusalém, como a mãe e o pai de Jesus fizeram muitas vezes. Vamos até Jerusalém, vamos lá prestar nossos sacrifícios, todos os sacrifícios. Olha, esse aqui é o sacrifício por perdão dos pecados, cada pecado tem um preço, tem que pagar esse preço. Vai lá, apresenta o sacerdote, vai em praça, ele está limpo, pronto, foi purificado. O sacerdote entra, qual que é a voz de Israel? Tudo isso foi o que eles fizeram incessantemente para conquistar o reino de Deus. Você lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico? Ele era um homem que cumpria a lei à risca. Eu não digo não matarás, não estou falando sobre isso, eu estou falando todas as leis. Ele cumpria tudo, e quando ele chega até Jesus, Jesus cita uns pontos da lei, ele diz: eu já cumpri tudo isso. Tudo isso eu já cumpri. Agora, o que eu posso fazer de bom para entrar no teu reino? Aí Jesus diz: já que você quer viver pela lei, então venda tudo o que você conquistou pela lei e dá aos pobres, e aí me siga, sem nada. Aí ele não conseguiu. Ou seja, ou cumprir toda a lei, ou se você tropeçar em um único ponto da lei, você perde toda ela. Agora vem, ninguém será salvo pela lei. Então o reino não é alcançado pela lei. Foi por esforço terreno, foi por rituais, foi por sacrifício, até João Batista. A partir de João Batista, começou a ser pregado as boas novas. Ninguém que quiser ser salvo pela lei conseguirá. A lei demonstra o seu erro, mas não te salva, porque a salvação é somente para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus está mostrando: o reino dos céus é conquistado à força ou por esforço, e realmente foi até João Batista. Aqui entra uma cisão, uma separação. Mas agora que foi revelado o Filho do Homem, a salvação não é alcançada mais por esforço, mas por um outro tipo de esforço. E que esforço é esse? Que esforço é esse que nós precisamos fazer? Você precisa então, quer dizer que guardar o sábado para alcançar o reino de Deus? Não. Porque se fosse, qual seria o tamanho do seu sacrifício para absolver o seu pecado? Não pensar mal de ninguém. Vamos lá. Não pensar assim, tipo, não gosto mais dele, estou chateado. Qual seria o tamanho do sacrifício que você tem que oferecer para pedir perdão? Mas espera aí, não é só perdão por hoje, é perdão
desde o início da sua vida. Pensa só o tamanho, é um esforço imenso. Só que o esforço, presta atenção, o esforço que vem a partir das boas novas, por mais que ele não sacrifica o seu sangue e nem tira nada de você, ele é um desafio muito maior do que antes. Porque antes o preço era muito por aí que estava acontecendo entre os sacerdotes corruptos da época de Malaquias e de Jesus. Era muito por aí. Pecado, vamos supor, pecado, roubou 2 pombinhos. Fornicação, um bezerro. É isso. Essa é a moeda. O sangue limpa os pecados. É isso, é expiação. Agora Jesus vem e diz assim: o reino dos céus é conquistado por esforço. Até João Batista de uma maneira, mas aqueles que se esforçam tomam este reino. Que esforço é esse? Muito mais desafiante do que pagar o preço que você já sabe qual é. É 2 pombinhos. Me esforço, trabalho e pago 2 pombinhos. E agora o esforço em Cristo Jesus, na pregação das boas novas, em que Cristo na cruz expia todo o pecado da humanidade. Todo. Agora, melhor ainda, ele chega a você e diz assim: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, para que ninguém, não vem de obras, para que ninguém se glorie, e sim é dom de Deus. Ou seja, você recebe a salvação de graça. Você fez tudo errado a vida toda, agora você chega assim e diz: eu acredito em ti, Senhor. Salvação, presente para você. Seu passado, eu não lembro mais, tudo se fez novo, nova criatura é. E você realmente muda, se transforma. Mas agora vem o esforço. E qual é o esforço? Tenho que orar todos os dias às 3 da manhã. Se fosse isso, provavelmente vocês não iam me ver no céu. Provavelmente, né? Ia só alguns, né? Precisa subir monte. Eu estou falando de mim, tá bom? Porque aí fica mais fácil. Subir o monte para orar. Você não ia me ver lá no céu também, né? E subir monte tem mais um problema, nem subida, são insetos. Eu tenho medo de insetos, mosquitos. Então, você provavelmente não viria, não me veria. Precisa de sacrifícios. Precisa estar em um ministério. Não. O esforço eu vou fazer alguns. Primeiro, negar a si mesmo. Era mais fácil pagar os 2 pombinhos. Era mais fácil subir o monte, resistir os insetos. Agora, negar a si mesmo. Você sabe o desafio disso? Eu quero, mas por amor ao meu irmão, eu vou deixar para lá. Eu ia ganhar, mas agora eu vou perder, porque eu não posso dar mau testemunho. Meu desejo era esganar, mas eu tenho que negar a mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Negar a si mesmo é muito difícil. Fala, isso é fácil. Você tem que negar tudo que você deseja, que envergonha o Evangelho. Ia fazer, mas não vou, para que o meu irmão que é pequenino na fé não caia. O pessoal me pergunta sempre assim: é obrigado a casar no cartório? É engraçado. Deus precisa de casar no cartório? Igreja, o casamento na igreja é romano. Isso aqui tem a ver com a eclesia, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com o Evangelho. Casamento no cartório é judicial, é lei. O que é então o casamento? É muito além de aliança no dedo, é outra coisa, não tem nada a ver com esses rituais que realizamos. Mas se não fizer, vai escandalizar o meu próximo? Sim, então eu faço, para que não haja nada que me impeça de pregar o Evangelho. E negar a si mesmo, é difícil negar a si mesmo.
Negar a si mesmo é ir embora do trabalho porque pediram para você fazer alguma coisa errada. Negar a si mesmo é mudar o seu comportamento por amor a quem está do seu lado. É respeitar o pai e a mãe já não pela lei, mas agora por amor. É muito difícil. Vamos mais um. Tomar a cruz e seguir Jesus. Mais um. Tomou um tapa numa face, vira a outra. Sabe por que esse negócio de Jesus dá o outro lado? É que quando está ardendo muito esse lado, já você não aguenta mais, ainda existe o outro. É difícil, né? Difícil. É perder ao invés de ganhar. É carregar a segunda milha. É perdoar o inimigo. Só te roubou, te traiu, quase destruiu sua casa, e você fala, eu libero o perdão, e ela ainda assim está mentindo por aí sobre você, e você nunca falou nada dela, guardou para si. É fácil? É o esforço. Você quer falar assim, eu quero alcançar o reino de Deus por esforço. O único esforço é entregar todas as vossas ansiedades através de orações e súplicas diante do Senhor. Então vamos lá, em resumo. Antes o esforço era pela lei, é datado, eu pago o preço e volto a pecar o mês, daqui a pouco eu pago o preço, eu tenho condições. Então quem era mais rico era mais perdoado. E agora em Cristo é quem se entrega, é morrer para viver, é morrer, é matar a própria carne. Vamos em resumo: negar a si mesmo, carregar sua cruz, virar a outra face, carregar a segunda milha, dar pão aos necessitados e não tomar só para si, alimentar o faminto, ser o bom samaritano, perdoar quem não merece. Você diz, não merece, mas eu perdoo. É o esforço do cristão para o reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. Agora você entendeu? Você entendeu? Como o reino de Deus é tomado à força? Não é na violência do braço, mas é na força da fé de Cristo em nós. É manifestar o amor em meio. Agora você vai entender o porquê que eu comecei a administração assim. É manifestar o amor em meio a todo esse cenário caótico. Está todo mundo falando, você vai para lá e você vai para cá, e você está falando, vende a mim, eu quero ajudar você. Porque no final disso, vai sair todo mundo no chão, quebrado. E você é o que vai estender a mão àqueles que te acusaram, te traíram, te bloquearam. Você vai estender a mão, porque vai aparecer a você, vai chegar no teu caminho, vai aparecer e você vai falar assim, agora eu posso pisar. É isso que acontece. A vida traz. Nada de resposta de Deus, nada disso, a vida traz. Aí quando chega você e você tem oportunidade de acusar, você estende a mão, agacha e fala, vem comigo. Isso é evangelho, é o negar a si mesmo. E isso é ganhar o reino, tomar o reino por esforço nas boas novas do evangelho. É um reino tomado na cruz. É a cruz que nos transporta, e a minha obrigação é parecer, nem que seja de longe, com Jesus. Nem que seja assim, nossa, ele é parecido, igual Pedro foi confundido no quintal da casa de Caifás, aonde o cenário político já tinha sido montado junto com os fariseus. Pedro estava infiltrado e todo mundo olhou e falou, você se parece com ele. Que eu seja confundido como Pedro ali no meio, mas que eu possa falar não conheço, para que eu não possa falar não conheço, mas que eu fale, sou eu mesmo, me leva junto, porque eu quero ser crucificado com Cristo. Pois agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o esforço do cristão para a tomada do reino dos céus. Não é tomado na violência humana, mas é a violência que você toma contra si mesmo, na guerra entre o espírito e a carne. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Eu não posso, eu não consigo, está difícil para mim, eu não vou conseguir, pequei mais uma vez, mas eu sei que eu não sou salvo pelos meus esforços. Eu me esforço, eu me esmurro, eu esmurro meu próprio corpo, mas eu sei que o que me salva é o sacrifício de Cristo na cruz. Eu tenho certeza, e esse sacrifício é suficiente em si mesmo.
e traz salvação para todos nós. E a minha obrigação e o meu esforço é se lançar no mar da graça. É se lançar, é mergulhar. Todos os grandes líderes, todas as divindades tiveram grandes templos, sabia? Vou te mostrar alguns. Pastor, coloca algum aí. Coloca algum. As pirâmides do Egito. Isso aqui é um túmulo. Isso aqui é um túmulo construído para faraós. Um túmulo extremamente imponente. Vi o guindaste que mais consegue carregar, levantar, suspender peso, ele consegue suspender 106 toneladas. E tinham pedras aqui com mais de 1000. Olha que grandeza. É algo imponente para mostrar para o mundo. Olha só o poder do antigo Egito e os faraós, dizendo ao mundo antigo, e até chegou até nós essa mensagem: olha o meu poder, isso aqui é meu túmulo. Vamos, passa, pastor, por favor, tem mais um. Vamos mais um. O que é esse aqui? Esse aqui é o templo de Atenas. Está em ruínas, né? Mas aqui foram feitas as maiores oferendas que o mundo já viu. Adeus, Atenas. Está aí, ó, está em ruínas, mas ainda está de pé. Olha que coisa maluca, né? Está aí. Adeus, Atenas respondeu muitas vezes aqui. Não sei, talvez sim, talvez não. Vamos passar mais um? Vamos mais um. Esse aqui é o suposto jardim suspenso da Babilônia. É uma imagem ilustrativa. A Babilônia foi um dos maiores reinos que o mundo já viu, comandada por Nabucodonosor. Tem várias histórias bíblicas que falam sobre Nabucodonosor, né? A que eu mais gosto é Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da estátua. Mas olha só que incrível. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo e nem sabe se existiu. Louco, né? Um absurdo. E diz que ele construiu tudo isso para a sua amada. Louco, muito, é maluco, é uma história, um reino, imagina só Israel perto disso, não era nada. Era uma coisa, quando Israel foi tomado, a Babilônia era meu Deus, não tem nem como contar. Eu não coloquei aí nas imagens, mas também Alexandre o Grande, da Macedônia. Quem era Israel perto disso? Nada, nada. Como passa, pastor, por favor. Tem mais alguns aí, não tem? Ó? Ah, o Coliseu de Herodes. Você vai em Israel, tem vários lugares de Herodes lá. Herodes construiu vários monumentos. Herodes, não o Herodes do tempo de Jesus. Aquele ali era trapalhão. Aquele ali era Herodes o Grande. Esse construiu monumentos, foi ele que construiu o grande templo. Todo mundo diz, o templo de Salomão era o mais bonito, o de Herodes era muito mais faraônico do que o de Salomão. Vamos lá, passa mais um, tem mais um. A Torre de Babel, a estrutura construída pelos sumérios. Sumérios foram também um dos povos mais importantes de toda a história. Para você entender, o casamento como nós temos hoje está no Código de Hammurabi, que foi feito pelos sumérios. Foi a primeira identificação de sociedade com leis e regras. Foram os sumérios. A Torre de Babel, nem sabe se a história é real, porque a torre nem de pé está mais. Mas olha só. E o projeto era alcançar o céu e destronar Deus, porque o primeiro que chegasse lá destronaria Deus e governaria sobre todos. Tem mais algum aí? E o templo, aqui são só ruínas, né? Mas o templo que foi o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel e depois o templo de Herodes. Agora o de Herodes foi algo que demorou 20 anos a ser construído, e logo também ele pegou todo aquele percurso de Jesus sem estar pronto, estava em obra, porque eles sempre estavam melhorando o templo. E toda nação que passava e chegava em Israel e via aquele templo, ficava abismado. Eu não coloquei mais um aqui, que é o Dome of Rock, que é a cúpula dourada que tem em Israel, porque isso tem uma significância religiosa e eu não quero falar sobre isso, tá bom? Por respeito e por segurança. Mas que também é um símbolo, um lugar que é mais tirado foto em todo o mundo. Milhares de pessoas vão até lá.
São símbolos grandiosos. Eu não coloquei todos aqui. Tem templos de milhares e milhares de deuses, templos construídos e esculpidos, todos em pedras. Templos absurdos que hoje, se você pegar economias inteiras, não conseguiriam construir. Muito maluco isso. Os templos construídos faraônicos para os deuses, aonde era local de sacrifício, lugares onde as pessoas olhavam e só de olhar já se curvava. O povo de Deus lamentava quando o templo de Salomão foi destruído. E aí vem uma palavra: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí vem o templo de Zorobabel, um templo simples, mas Herodes melhora ele, mas ainda não era a glória da segunda casa, porque no ano 70 o templo seria destruído de novo. Agora, cadê o templo de Jesus? Cadê o túmulo de Jesus? Hoje é um túmulo de exemplificação. Tem muita gente que olha e fala: vocês estão visitando um jardim ali que... Quando você for em Israel, chegar no túmulo de Jesus, você vai fazer assim. Você chega nas pirâmides, esse aqui é o túmulo do faraó. As pirâmides, nunca conseguiu construir. Aí chega no túmulo de Jesus, é um buraquinho assim. É engraçado isso. É um túmulo que não tem significância nenhuma. Qual era o lugar de sacrifício de Jesus? Um templo igual o de Atenas? Ou os templos de milhares de outros deuses pelo mundo que ainda estão de pé? Não tem, esse templo não existe. Ou seja, Jesus não tem templo, Jesus não tem palácio. Cadê o lugar que Jesus nasceu? Foi numa manjedoura que provavelmente já deve estar quebrada em algum lugar, ou já virou pó, no meio de Belém, no meio de animais. Esses dias eu estava com o Alexandre Malaquias, que é o compositor do Jardim da Inocência. Ele participou do podcast, foi muito bacana. E ele falou assim: Jesus não nasce onde não cheira estrebaria. Eu falei: é verdade. Jesus nasceu, não foi num palácio que está patrimônio mundial até hoje. Não, ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura que se perdeu. Morreu, não tinha onde morrer. Foi enterrado num lugar que não era dele, era de José de Arimateia. E foi morto numa cruz igual qualquer bandido. Qual é o símbolo de Jesus? Cadê as grandes edificações de Jesus? Passa, pastor, é o último agora, não é? Se a gente tem um símbolo para falar de Jesus, não é castelo, não é palácio, não é riqueza, é cruz, coroa de espinhos. O reino de Deus não será constituído em palácios e glória e poder, mas em manjedoura e cruz. O símbolo do cristão é a perseguição, mas por um outro lado é o partir do pão. É o símbolo dos cristãos, é o partir do pão. Eu posso não ter nada, como Pedro disse na porta da Formosa: eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, fisicamente eu não posso te ajudar, mas o que eu tenho, eu te dou. Porque o que eu tenho, sabe, eu pertenço. E cadê o templo de Jesus? Cadê o ouro? Aonde Jesus ficou ali? Aonde está Jesus? Jesus, não, eu não vou morar nem nesse templo de Herodes que vocês estão olhando aí, que vai cair. Vai cair, mas eu vou reconstruir. Onde está o templo de Jesus? Está em algum lugar geográfico? Não. No universo? Não. Ele decidiu morar dentro de você. É por isso que passam os tempos, passam os dias, passam as horas, vem perseguição, vai embora a perseguição, vem as dores, vem pandemia, vem o que for, o Espírito se move dentro de nós, a igreja do Senhor permanece. E é contra esta igreja que as portas do inferno não prevalecerão. É contra essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Porque aonde tiver um cristão, terá o partir do pão, não haverá fome.
Onde houver um cristão, haverá teto e não haverá desabrigado. Onde houver um cristão, haverá súplicas e a oração. Onde houver um cristão, haverá vinho, alegria. Onde houver um cristão, haverá mensagens de boas novas. Não precisa de templo, não precisa de castelo, não precisa de ouro, porque toda vez que a gente encontra um necessitado, a gente diz: o que eu tenho, eu te dou, porque não é meu. O que me deram, eu te dou. O que me deram de graça, eu te entrego. E o que é o que eu tenho? Eu não tenho nada para te dar, igreja. Nada, porque tudo vem dele. Mas o que ele tem para fazer na tua vida é uma obra extraordinária, e que ele vai concluir, porque não depende do material que você fornece. Já foi concluída na cruz do Calvário. O material para essa obra é cruz, é calvário, é via dolorosa, é coroa de espinhos, é o perdoa, eles não sabem o que fazem. O material para construir essa boa obra é: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A matéria para construir essa boa obra é: está consumado. Você é o templo. 7 maravilhas do mundo abrigam ouro, prata, riqueza, visitantes turísticos o tempo todo. Agora você é a habitação do Espírito Santo, e é este Espírito que nos move e nos fazem caminhar em direção à vida eterna. Cristo está em você. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Você tem dúvida por que Jesus morreu na cruz? Porque mataram Jesus como um condenado? Não seguiu o padrão. Todo rei tem que ter um templo. Meu reino não é daqui. Você não lembra o que ele disse para Pilatos? Meu reino não é desse mundo. Lembra a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João? O meu reino não é daqui. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês querem beber do meu cálice, sentar à direita, à esquerda e à direita de mim, quando eu reinar? O meu reino não é deste mundo. Meu reino é o reino celestial. Meu reino é outro. Não lembra quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás? Te darei todos os reinos deste mundo. Jesus resistiu o tentador e disse: aparta-te de mim, Satanás. Eu não quero tomar o lugar de Herodes, nem de Caifás, nem de Pilatos, nem de César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César a gente paga o que precisa, e a Deus a vida. O meu reino não é daqui. E eu não quero o que você tem, eu quero quem você é. Eu quero o seu coração, eu quero você por inteiro. Então o que eu preciso dar? Tudo. Você tem que vir como sacrifício vivo no altar e se entregar totalmente. Você é pai? Se entrega como pai. Você é marido? Se entrega como marido. Você é filho? Se entrega como filho. Você é ladrão? Se entrega como ladrão. E diz: eu sou ladrão, eu não presto, eu traí. Se entrega como traidor e fala: eu traí, eu sou um traidor. Porque a mensagem de Cristo, ao sermos crucificados com Ele e revelarmos quem somos de fato, que na maioria das vezes, ou 100%, somos o ladrão da cruz, mas nós temos que decidir qual. O que baseado na sua própria autoridade diz: desce da cruz, seu filho de Deus. Ou se diz: tenha misericórdia, nós merecemos estar aqui, mas Ele não. Ele é o Deus em carne, Ele é o Deus entre nós. E a resposta que você ouvirá quando se entregar como sacrifício vivo, sabe qual será? A mesma do ladrão: hoje mesmo estará comigo no reino dos céus, no paraíso. Eu só quero saber quem quer ser casa de Cristo aqui. Habitação, pedra viva, templo do Espírito Santo, para pregar as boas novas aos necessitados,
para pregar o ano aceitável do Senhor, para pregar aquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero saber quem é casa de Deus aqui. Diz assim: eu sou. Ele não perguntou se sua casa é pequena, se está torta, se está com o telhado quebrado. Ele disse que Ele quer fazer morada em você e pronto. Deixa Ele usar. Talvez você diz assim: minha casa é um cômodo. Ele nasceu numa manjedoura, quem dirá em você? Não importa as condições da tua casa hoje, deixa Ele nascer em você. Você nunca vai conseguir arrumar a sua casa para Ele nascer. Ele nasce e a casa é arrumada. Aí sim nós começamos a firmar as nossas estacas no Evangelho verdadeiro. Aí nós começamos a edificar a casa em Cristo Jesus e nada mais. Por isso que eu comecei a mensagem falando do que eu falei. Toda essa ira não resultará em absolutamente nada. Porque o que o mundo precisa, de fato, não é de uma mudança política. Isso é superficial. Superficial como as mudanças que nós vemos. Trocou que bom, agora está gostoso. Agora está gostoso, agora estamos todos felizes. Ganhamos, que legal. Você nunca verá o amor manifesto entre os poderes humanos. O amor verdadeiro, ele é visto quando o poder humano já não existe mais. Quando não há mais saída, que a gente vê o impossível. É quando não existe mais. Sabe quando uma pessoa fala assim: acabou para você. Você tem um dia de vida. Ela não vai almejar poder nenhum, porque ela não tem mais o que viver. Mas aquele que herdou a vida eterna sabe que só está começando. É um piscar de olhos, piscou. Estou agora no banquete do Cordeiro. Amém. Para todos sempre. Para todos sempre. E essa é a igreja do Senhor. Você é a igreja? Você é a igreja? Aqui eu encerro. O reino dos céus é tomado à força. Mateus 11:11, para encerrar. Tá bom? Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher, presta atenção nesse texto, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ou seja, na terra, João Batista foi o maior. Ele foi o maior, o mais importante homem que nasceu de mulher. Surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, no reino dos céus, o maior é o servo, é o escravo, é o que se entregou. O maior no reino dos céus é o menor entre todos. Não almeje poderes, almeje ser templo do Espírito Santo, para vivenciar todo o poder que nos foi dado, que nos coloca acima de todos os poderes celestiais, espirituais, e nos faz assentar e reinar com Cristo Jesus. E com todo esse poder, vivemos para pregar as boas novas aos necessitados. O monumento que abriga Jesus é você. Você é a igreja de Cristo Jesus, o templo do Espírito Santo. Quem pode erguer a mão para o céu e falar: obrigado, Jesus? Pode aplaudir a Ele. Quero convidar aqui nosso apóstolo. Eu sou a casa de Deus. Não há poderes, não há tempo que possa roubar isso. Não há esforço humano que possa me afastar disso.